De repente, os olhos ficaram mais chorosos que o normal, transbordando a ansiedade e agitação interna causadas por ouvidos monopolizados por notícias ruins. Novo coronavírus. Sorrisos deixaram de ser vistos, substituídos por máscaras de medo e desconfiança. Os ombros ou se enfraqueceram ou cederam com o peso extra das novas incertezas do futuro. E as mãos, enquanto puderam, buscaram umas às outras na tentativa de achar conforto. De repente, a rotina vira pandemia. Somos afastados uns dos outros para descobrir a duras penas que distanciamento não demora muito para virar isolamento. De repente, a quarentena anuncia a sua sentença: solidão. Solidão. Até que também, de repente, caem as barreiras físicas que nos separam e, enfim, achamos um novo jeito de conectar. Os abraços ainda fazem falta, é verdade, mas os sorrisos voltam a aparecer. Os olhos que antes andavam ocupados com tristeza, agora capturam uma tela cheia de alegria. Deixamos as más notícias de lado para dar ouvidos a verdades maiores. Eis que estou convosco até o final dos tempos, pois nada pode impedir a união da família de Deus. E onde 2 ou 3 estiverem juntos, ali também estarei. As mãos se desembaraçam para alcançarem corações através de celulares, tablets e teclados. As longas conversas nas mesas de restaurantes tomam novos espaços. Transmissões ao vivo, videochamadas, grupos de WhatsApp são o nosso novo ponto de encontro. Tudo para fugirmos da solidão gerada pelo isolamento. O de repente tentou nos separar, não sabendo que há 2000 anos nós já havíamos sido feitos um. O distanciamento social não enfraquecerá a comunhão da igreja. Muito menos a quarentena calará a nossa voz. Temos uma mensagem que não pode ser colocada em segundo plano. Continuamos conectados, hoje virtualmente, amanhã presencialmente e para toda a eternidade espiritualmente através do Deus único e pessoal que vive em nós, para em uma só voz anularmos as ações da ansiedade, anunciando o perfeito amor que lança fora todo o medo. Darmos ordem de cura e paz a corpos e almas doentes com base na obra consumada da cruz e superarmos as notícias da desesperança para dizer que Jesus ainda reina sobre nós. Agora, mais do que nunca, dizemos sim ao nosso propósito de impulsionar a nossa geração a andar com Jesus e se conectar com pessoas. Fala, galera da Zoe, da Vibe e do Lamp. Esses são os jovens da nova igreja e essa aqui é a Conferência Conectar. Último dia, última sessão. Você já ouviu o Duda, você já ouviu o Gabriel Manzoni, você já participou de louvores maravilhosos. Eu tenho certeza que Deus já falou com você, mas essa é uma noite que Deus ainda quer continuar falando e a gente vai finalizar isso de uma maneira muito legal. Então fica com a gente até o final. Cara, a gente fica muito feliz de saber que a Zoe, a Vibe e o Lamp estão espalhados no Brasil e, por que não falar, o mundo inteiro. Nós temos diversos campos da nova igreja espalhados pelo Brasil inteiro e pelo mundo também, e que também tem Zoe, Vibe, Lamp. Então, cara, fica com a gente até o final pra gente finalizar essa conferência, esse momento que está sendo muito bom. Se acomoda aí no sofá, se acomoda aí onde você estiver pra gente seguir e finalizar isso de uma maneira muito boa, tá bom? E se você nunca veio aqui, tá visitando a gente pela primeira vez online, a gente quer falar com você, a gente quer se conectar com você. Deixa o seu @ do Instagram aqui nos comentários, que a gente tem um monte de gente, uma equipe que tá dando atenção a todo mundo e vai te conhecer e vai te orientar e tirar todas as suas dúvidas. Nós temos também os nossos G6, que são os grupos de conexão, onde a galera se reúne toda semana para estar conectado, para estar junto, para viver Deus juntos. E você está super convidado para fazer parte disso. Se você mal espera para participar de um GC, coloca seu @ aqui do lado, escrito "preciso de um GC urgentemente", porque alguém vai falar com você. Beleza? Essa é o nosso último dia da temporada Conectar. Estamos fazendo essa conferência para terminar com chave de ouro essa temporada que tem feito tão bem pra gente.
E aonde você estiver, que você seja muito abençoado. Fica com a gente até o final. A gente vai ter um louvor delicioso, maravilhoso no final da palavra. E eu vou deixar vocês aqui com o Gabriel, que vai trazer a palavra hoje. Beijo! Muito bom, gente. Então se acomoda aí que eu vou me acomodar aqui também. A gente vai falar um pouquinho de Jesus, que é a pessoa mais importante desse universo. E eu tenho certeza que ele vai falar com você onde você estiver aí, tá bom? Cara, o tema do que eu quero falar hoje, eu vou falar sobre o ambiente criado por Jesus. Sabe, se você deve saber disso, mas nós, com as nossas palavras, com as nossas ações, a gente cria sempre um ambiente ao nosso redor. Você já deve ter percebido quando você chega, sei lá, em casa aí, que você está provavelmente quarentenado, quando você solta uma palavra um pouco mais grossa, uma palavra um pouco mais alta, talvez o ambiente fique um pouco mais pesado, a situação fica um pouco mais... Mas também quando só rola uma piada, rola um momento mais alegre, um momento mais feliz, o ambiente fica diferente. Isso porque somos pessoas, cara. E nós temos o poder de mudar o ambiente, de determinar como que o ambiente está rolando, o que está acontecendo no ambiente. E a gente crê que Jesus, ele é uma pessoa, sabe? Jesus, ele não é uma ideia, Jesus não é uma filosofia, Jesus não é uma criação do homem, Jesus é uma pessoa. E por causa disso, ele cria um ambiente também. E é sobre esse ambiente que a gente vai falar hoje, beleza? Então, em Marcos, se você está com a sua Bíblia aí, cuidado para você não querer abrir sua Bíblia no celular e acabar entrando no WhatsApp, não sei. Mas, Marcos, capítulo 2, a gente vai ler do versículo 23 até o 28, e depois a gente vai entrar no capítulo 3, versículo 1 até o 6, tá bom? Diz assim... O tema, o assunto desses dois textos que eu vou ler com você é o sábado. Como que Jesus lidou com o sábado que era tão precioso para os judeus? Como que ele interpretou, como que ele entendeu e como ele agiu nesse dia que a lei, que na verdade era para ser um presente para o homem, era para ser uma dádiva que Deus deu para o homem desfrutar de um descanso, e o povo estava olhando para aquilo ali e criando várias dificuldades e, na verdade, tinha se tornado um peso para eles. Então, a discussão era agora o que é definitivamente descansar no sábado. É andar tanto, é fazer isso, fazer aquilo outro. E Jesus, ele mostra para a gente que, na verdade, o sábado que aponta para o descanso. E ele, na verdade, é o sábado. Vamos ler e você vai entender melhor, beleza? Diz assim, versículo 23 de Marcos 2. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, por que seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu, vocês não leram as escrituras, o que fez Davi quando eles e seus companheiros tiveram fome? Então, os fariseus perguntam para Jesus sobre por que os discípulos estão desobedecendo a lei. E Jesus, ele responde a eles contando uma história do Velho Testamento, que daqui a pouco a gente vai entender melhor. Um momento em que Davi, num sábado, ele entrou na casa de Deus, versículo 26. Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote e comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. E aí, versículo 27, Jesus ele responde dessa forma, um versículo bastante conhecido. O sábado ele foi feito por causa do homem e não o homem por causa de sábado. Então, depois de contar essa história que Davi ele entra na casa de Deus para comer os pães que era do sumo sacerdote, não era para Davi, Jesus fala, cara, na verdade... Isso aqui, o sábado, ele foi criado para o homem. E não o homem foi criado para o sábado. A lei, em outras palavras, e é o que a próxima história vai falar para a gente, ela foi criada com um motivo. E não o homem foi criado para a lei. O motivo da lei, e Paulo fala isso para a gente, o fim da lei é Cristo. A lei serve para a gente como um tutor, para levar a gente até a Cristo. E um tutor é uma pessoa que cuida de crianças. É uma pessoa que cuida de crianças na ausência de um pai. Então, se a gente tem um pai,
agora a gente não precisa mais de um tutor, porque agora a gente tem um pai, você foi feito filho de Deus. Amém? E aí Jesus conta essa história e fala, cara, o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. Vamos entender isso melhor, gente. Vamos entender, não vamos pegar o sábado e transformar isso num peso para vocês tentarem alcançar algo que vocês acham que Deus está cobrando e que vocês acham... Cara, relaxa. O sábado foi feito para o homem. E aí, depois dessa história, depois de Jesus contar essa história e responder aos fariseus com essa história de Davi, entra no capítulo 3 de Marcos, que parece uma história completamente diferente, mas a gente vai ver que tem alguns fatores iguais. Versículo 1, capítulo 3 de Marcos. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformadas. Os inimigos de Jesus os observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Ainda é sobre esse assunto. Jesus disse ao homem com a mão deformada, venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para os seus críticos, para os fariseus, e perguntou, o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Versículo 6. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Beleza? Cara, essas são duas histórias que falam mais ou menos sobre o mesmo assunto e a gente vai entender um pouco melhor sobre elas, beleza? Eu quero orar rapidinho, então fica comigo aí. A gente vai orar coisa rápida só para me organizar também. Jesus, a gente te agradece por hoje, a gente te agradece por esse culto. No nome de Jesus, Espírito Santo. Eu sei que, independente do tempo, do momento que essas pessoas estão ouvindo e vendo essa mensagem, a gente crê que o teu Espírito Santo está agindo, Pai. Então, em nome de Jesus, a gente está fazendo isso aqui com o objetivo, com a intenção de alcançar essas pessoas com a tua palavra genuína. E no nome de Jesus, a gente sabe que isso tem poder. A gente te agradece, Espírito Santo, pela revelação da sua palavra. E em nome de Jesus, a gente te agradece pelos frutos desse momento que a gente vai receber ainda. Amém. Amém. Cara, Jesus, então, ele conta uma história para justificar o motivo que os discípulos dele estavam colhendo espigas. E essa história é muito interessante, essa história é bem bacana. É uma história que depois você pode ler, não ler agora, lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1, mais ou menos. Acho que começa no primeiro mesmo, do 1 ao 6. Depois você lê o que funciona, o que está acontecendo nessa história. Davi, ele foi ungido por Deus, foi escolhido por Deus e ungido por Samuel, e já sabia que ele ia ser rei, só que ainda existia Saul. E Saul, ele ainda era o rei. E por causa disso, Davi, por Saul já saber que Davi, ele também seria rei, ele estava perseguindo Davi. E por causa disso, por causa desse ambiente que foi criado por causa de Saul, Davi, ele foge de Saul com medo, desesperado. E ele foge com alguns companheiros, que aí é esse momento que Jesus fala aqui. E aí chegou um dia que era sábado e Davi e os seus companheiros estavam com medo, correndo, e, cara, eles estavam com fome também. E a solução que Davi encontrou foi ir até a casa de Deus, que é onde ficava o sacerdote, e pedir ajuda. Ele foi até a casa de Deus para pedir pão. E é o que a Bíblia fala. Se você ler lá, vai falar que ele pediu 5 pães. Fala, cara, você tem aí 5 pães, e 5 a gente sabe que aponta para a graça, o número da graça. Mas o sumo sacerdote falou, cara, não tenho pão nenhum. Eu não tenho pão algum aqui, mas na verdade eu tenho o pão que é para os sacerdotes comer. E, cara, normalmente você não poderia comer, mas já que você está precisando, sabe? E Jesus, eu acho muito legal, cara, quando Jesus ele usa alguma das histórias do Velho Testamento para justificar, e parece que ele interpreta a história da maneira correta. E assim, se tem alguém
que pode interpretar, que interpreta a Bíblia da maneira correta é o próprio Jesus. Não sei se você concorda comigo. Mas, cara, esse Jesus ele tá usando essa história de Davi aqui para explicar pra gente porque os discípulos dele estavam realmente, cara, colhendo no sábado, para explicar o motivo dele ter curado esse homem da mão deformada, da mão deformada. Cara, existe talvez um motivo. Aí a minha pergunta é, cara, que ambiente foi esse que Davi se sentiu tão à vontade para chegar até a casa de Deus e pedir ajuda num momento e num dia que ele realmente não podia, que a lei não permitia? Que ambiente foi esse? Cara, só tem uma resposta para isso. Só pode ter acontecido se Jesus estiver nessa história também. Se Jesus estiver nessa história, essa história faz sentido. E aí o próprio Jesus, ele dá um detalhe pra gente muito legal. Ele fala, cara, esses dias em que Davi ele entrou na casa de Deus para pegar pão para ele e para os seus companheiros, eram os dias do sacerdote Abiatar. Eu sei que talvez Abiatar pode, cara, pra gente no português não faz o menor sentido, mas os nomes hebraicos têm significados. E vale muito a pena a gente olhar e ver os significados dele para entender o que estava acontecendo, cara. O que talvez tenha alguma mensagem de Jesus ali pra gente. E eu quero te adiantar. O nome Abiatar significa sinceridade. Significa pureza e limpeza. São 3 palavras que podem traduzir o significado de Abiatar pra gente. Sinceridade, cara. Talvez o que Jesus está querendo dizer aqui pra gente é Davi, ele encontrou um ambiente favorável porque ele viu sinceridade. Ele viu sinceridade e ele pôde se expor, ele pôde ir até a casa de Deus, ele ia em direção a Deus no momento de fraqueza dele e ele encontrou auxílio. Esse ambiente é o ambiente que Jesus gera pra gente. Sabe, a Bíblia fala sobre Jesus, ele ser o nosso sumo sacerdote. E quando Abiatar, aqui eu creio que Abiatar aponta para Jesus pra gente. Da mesma forma que Abiatar, ele era o sumo sacerdote e criou esse ambiente favorável para Davi ir até a casa de Deus e comer o pão, que não era para ele, mas para o sacerdote. Cara, a Bíblia fala pra gente também que Deus ele nos fez reis e sacerdotes. Então, Abiatar aqui aponta para Jesus, cara. Jesus cria esse ambiente de sinceridade, um ambiente de limpeza, um ambiente de pureza. E, cara, não sei se você concorda comigo, mas um ambiente de sinceridade, um ambiente de vulnerabilidade é um ambiente com poder, mano. É um ambiente que tem poder para mudar a nossa vida. Sabe, quando você se coloca vulnerável de uma maneira sincera, cara, seja lá com quem for. E eu tô querendo dizer aqui não para você fazer isso com qualquer pessoa, tá? Porque eu ouvi esses dias, pastor Rickerson Jr., ele comentando, ele falando sobre vulnerabilidade é você dar armas para alguém. Eu achei isso muito legal e é a grande verdade. E, cara, a minha dica para você é não seja vulnerável com qualquer pessoa, tá? Mas eu quero te dizer e te garantir que com Jesus você tem absoluta, cara, tranquilidade e segurança para ser vulnerável. Sabe, Jesus, ele cria esse ambiente para a gente. E na outra história, em Marcos capítulo 3, quando a gente continua, a gente vê mais ou menos a história se repetindo, e essas histórias não estão juntas à toa. A gente vê um cara com uma mão deformada, e ele tem uma necessidade, assim como Davi tinha também, e esse cara está onde? Na sinagoga. Aquilo que a gente pode considerar que era a casa de Deus nos tempos de Jesus. E ele está na sinagoga, e quem está na sinagoga também? Jesus está na sinagoga, cara. E Jesus, ele está criando esse ambiente. Jesus é esse cara que cria esse ambiente pra gente. E Jesus, ele percebe que esse cara está ali. Jesus percebe que esse homem tá ali na sinagoga também e tem uma necessidade, a necessidade que a mão dele era deformada. Tem algumas versões que falam que a mão dele era atrofiada, uma mão atrofiada. Então, e tem um detalhe que essa história ela é escrita, essa história do homem da mão deformada, ela tem todos os evangelhos. Tem um evangelho que ele dá um detalhe a mais pra gente, que a mão desse cara, que é o evangelho de Lucas. Lucas era médico. Então, Lucas ele era um pouco mais detalhista nisso. A mão desse cara era a mão direita.
E mão direita, cara, pra gente, significa o favor de Deus sobre as nossas vidas. Significa Deus sendo favorável com a gente. Quando lá José, quando Isaac, Jacó, eles abençoavam os filhos dele, a Bíblia fala sobre eles imporem as mãos, a mão direita sobre eles, impor a mão direita sobre os seus filhos para abençoar e declarar o favor de Deus. A mão atrofiada desse cara, esse homem da mão deformada, aponta para mim e para você. Para mim e para você, que não tínhamos o favor de Deus nas nossas vidas porque nós éramos escravos da ira, como diz lá em Efésios. Nós éramos escravos da ira e nós merecíamos toda a maldição de Adão. Mas Jesus, ele conquistou as bênçãos de Abraão para a gente. Então, através de Jesus, hoje a gente tem o favor de Deus. Mas a história tem vários detalhes muito legais. Vamos ver que ambiente é esse, cara, que Jesus cria para que esse homem ele tenha, cara, a coragem de fazer o que ele fez aqui. Vamos perceber. Jesus, ele olha para esse cara, ele percebe que esse cara tem a mão deformada e ele chama esse homem para o meio. A primeira coisa que Jesus fala é, cara, vem para o meio. Venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para os seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer ao sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? E Jesus aqui, ele está conversando com a lei, na verdade. Jesus inicia um bate-papo com a lei. Ele vira para a lei, os fariseus e as pessoas da sinagoga que estavam tentando acusar Jesus com a lei. Eles representam e apontam para Jesus, apontam para a lei. E Jesus, ele faz uma pergunta para eles. Cara, e aí? O que a lei, então? Me diz aí, o que a lei consegue fazer? O que a lei diz para mim, para eu fazer com esse cara aqui? E aí, a lei fala para eu deixar a vida dele desse jeito ou fala para eu salvar? Fala para eu curar? E é muito legal que a Bíblia fala que eles ficam em silêncio. E é exatamente isso o poder que a lei tem para transformar a nossa vida. Nada. Um total de nada. A lei não consegue transformar as nossas vidas. E a lei, cara, para você entender melhor e saber do que eu estou falando, a lei fala do nosso esforço próprio. A lei fala, aí aponta para o que a gente consegue fazer, para tudo aquilo que a gente consegue fazer para alcançar Deus. E a lei, ela fica em silêncio. Mas no versículo 5, a Bíblia fala que Jesus olhou para todo mundo e Jesus, ele fica, cara, eu não estou acreditando que vocês estão falando isso. Eu não estou acreditando que vocês estão conseguindo usar a lei para ir contra a cura de uma pessoa. Jesus, a Bíblia fala que Jesus fica irado com isso. E aí ele vira para esse cara e fala: ei, estende a sua mão. E aí eu queria bastante atenção sua aqui agora, nesse momento. Jesus, ele olha para esse cara que provavelmente esse cara estava escondendo a mão dele e as fraquezas dele, a vida dele inteira, provavelmente. Para Jesus pedir para ele estender a mão, é porque a mão dele não estava à mostra. E aí, olha o que Jesus faz com as nossas fraquezas nesse ambiente que ele cria. Ele pede, fala, cara, você pode estender as mãos. Você pode estender as suas mãos em direção a mim. O que ele está falando é, mano, as suas fraquezas, eu conheço elas todas. Você pode estender elas para mim, porque eu vou curar. Eu curo as fraquezas que você estende para mim, cara. Não existe problema em você me mostrar suas fraquezas, não existe problema em eu saber que você tem problemas e tem fraquezas, mas se você estender essas fraquezas, cara, eu posso curar. E é exatamente isso que acontece. E essa história é linda, porque esse cara que estava com a mão deformada, a Bíblia fala que no momento que ele estende a mão dele é curada. No momento que ele estende a fraqueza, aquilo que aponta para a realidade que ele tinha, de que ele não era favorecido por Deus, ele estende a mão dele é curada. E eu acho que esse cara, ele tinha a opção. Jesus, ele chegou para ele e falou, cara, estende a sua mão. E ele realmente tinha a opção de falar, ó,
cara, na boa, eu não vou estender minha mão. Assim, você já pediu para eu vir ao meio aqui, eu tô aqui no meio e, na boa, não tô afim de mostrar minha fraqueza para essa galera toda aí, não. Sabe, porque a gente ouve essa história, né? Se você já conhecia essa história, a gente, não sei como é que você tá recebendo ela se for a primeira vez, mas a gente ouve essa história e pensa que, cara, esse maluco pegou e falou, para estender a mão direita. Então beleza. Minha mão direita aqui. Cara, a mão direita era o que mais envergonhava ele, era o que mais deixava ele triste, com certeza. Aquilo que talvez impedia ele até de trabalhar, cara, era o sustento dele. Ele talvez dependia de outras pessoas, cara, para poder comer, para fazer as coisas, para poder se sustentar. E aí Jesus, ele chega e fala, cara, estende a sua mão, estende as suas fraquezas para mim. Cara, e atenção com isso. Jesus está falando para ele estender as fraquezas para ele, tá? É para Jesus, porque só ele pode transformar, só ele pode mudar. E esse cara, eu não acho que esse cara foi tranquilo em relação a isso. E eu não acho que ele falou, cara, tá bom. Sabe, eu sei que eu imagino esse cara com dúvidas. Eu imagino esse cara com dificuldade talvez de mostrar isso para Jesus, de estender a fraqueza dele e falar, olha, isso aqui é o que eu tenho de fraqueza. E eu sei que a gente às vezes age dessa forma, tá? E às vezes a gente age dessa forma de querer responder todas as perguntas a respeito de Deus, de querer saber como Deus funciona em tudo, por que está acontecendo tudo isso que está acontecendo, por que Deus é assim e não é assado, por que... Cara, eu sei que a gente tem muitos porquês e às vezes a gente quer responder todos eles antes de se estender para Jesus, antes de se mostrar para Jesus. Mas, na verdade, eu quero te dizer que, cara, confiança em Deus tem tudo a ver com você estender a sua fraqueza para Ele, mesmo duvidando. Tem tudo a ver com você estender a sua mão para ver o que vai acontecer com ela. Porque foi isso que aconteceu com ele. Ele estendeu a mão para ver no que ia dar. Cara, no que vai dar isso aqui? Cara, isso é confiança em Deus. Eu sei que a gente, cara, queria muito responder todas as perguntas, queria ter muito certo como é que funciona, porque a gente queria sentir alguma coisa aqui dentro para poder, cara, ir em direção a Jesus e se estender para Ele, e se abrir para Ele. Mas, cara, a grande verdade é que a fé tem tudo a ver com você estender a sua mão e falar, cara, eu vou ver no que vai dar. Sabe, eu quero te convidar a se estender para Jesus, mano. Eu quero te convidar nessa noite a mostrar para Ele quem você é, apesar de você saber que Ele já te conhece, tá? Mas, cara, você entrar nesse ambiente que Ele cria para você, sabe? Esse ambiente de sinceridade, esse ambiente de confiança, um ambiente que é seguro você se mostrar para Ele. Eu queria te contar 3 histórias rápidas para a gente já caminhar para concluir. 3 histórias em que Jesus, ele cria esse ambiente, mais 3, né? Eu já contei 2, mas Jesus, ele cria esse ambiente e, cara, são dicas para você viver isso com Jesus. São dicas para você lidar com as suas fraquezas na frente de Jesus. E a primeira delas é na história da mulher do fluxo de sangue. E a primeira dica é, cara, vá em paz. Vá em paz, porque foi isso que Jesus falou para ela. Sabe, se você não conhece essa história, Jesus estava no meio de uma multidão caminhando para a casa de Jairo, que estava desesperado porque a filha dele estava enferma. E nesse momento, nesse caminho que Jesus estava fazendo, essa mulher, ela, de alguma forma, ela entendeu o ambiente que Jesus criava. Ela entendeu o ambiente que Jesus criou para ela, cara, isso gerou fé nela. E a fé dela fez ela ir até Jesus no meio da multidão, mas eu quero te fazer entender melhor isso, porque ela não podia fazer isso. A lei não permitia que uma mulher que estava com fluxo de sangue, ela estivesse no meio da sociedade. E a Bíblia fala que ela estava assim há 12 anos. Então imagina essa mulher há 12 anos isolada do mundo, sem se conectar
tá com ninguém. Imagina essa mulher, cara, completamente alheia à sociedade, sem olhar no olho de ninguém, sem tocar em ninguém. E essa mulher vê Jesus, de alguma forma Jesus, ele cria esse ambiente de confiança, um ambiente de sinceridade, um ambiente que a gente pode ser vulnerável. E ela fala, cara, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E ela vai até Jesus, e você deve conhecer essa história, ela toca em Jesus e no mesmo momento ela está curada. No mesmo momento ela é curada, cara. Pronto, acabou. Eu posso voltar à vida normal. Eu posso sair daqui, cara, e tá tudo certo. Eu já recebi o que eu precisava. Eu já fui curada, eu já tô curada. E, cara, Jesus, ele faz questão, no meio de uma multidão, ele parar. Cara, alguém me tocou. Sabe, alguém me tocou porque de mim saiu poder e essa pessoa foi curada, eu acho. Não sei se Jesus pensa assim, mas eu preciso saber quem é essa pessoa. E cara, para pra pensar um pouco. Por que Jesus ele fez questão de criar esse ambiente agora para falar com ela? Para identificar quem era? Sabe, eu creio que esse ambiente que Jesus estava criando para ela é para curar ela de um outro problema que ela tinha. Para curar ela de uma outra questão. Amém? Graças a Deus ela tinha sido curada do fluxo de sangue, cara, da hemorragia que ela estava há 12 anos. Mas existia algo a mais que ela precisava ser curada, que era a condenação. Essa mulher não podia estar onde ela estava. Ela não podia estar tocando em ninguém. A lei fala que o impuro contamina o puro. E Jesus ele vem com uma nova realidade, com um novo ambiente, em que o puro contamina o impuro agora. E Jesus olha e ele sabe, cara. Jesus sabe que ela está com essa dificuldade, com esse problema de se relacionar e que provavelmente, se ela voltasse para casa curada, ela ainda ia estar se sentindo condenada. E aí Jesus ele fala para ela, cara, filha, na verdade, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. E Jesus despede essa mulher em paz, cara. E aquilo que estava matando ela por dentro, cara, agora ela está curada. A condenação que acabava com ela, de ela ter ido tocar em uma pessoa pura, cara, isso agora não existia mais, porque Jesus tinha liberado ela para ir em paz. E aí, isso é o que Jesus está falando pra gente hoje, cara. Você pode voltar a se conectar com o mundo. Se você está em quarentena, por favor, fica aí em casa e vamos amar as pessoas de casa. Mas vá em paz. Você pode voltar a entrar em contato com as pessoas. Você pode começar a tocar nas pessoas agora. Você pode ir em paz agora. Não existe mais condenação sobre a sua vida agora. Você pode voltar a se conectar. A segunda história e a segunda dica. A segunda dica é, onde que está a sua fé? É uma pergunta, ou melhor, onde que está a minha fé? É uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Sabe, quando Jesus ele estava num barco com os discípulos e começou uma tempestade absurda, Jesus estava dormindo, Jesus pegou e tirou uma soneca, e aí começou uma tempestade absurda, e os discípulos, eu acho que os discípulos falaram, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Eu não sei se a gente acorda Jesus, eu não sei, e cara, nada de Jesus acordar, a tempestade comendo solta, começa a entrar água no barco e nada de Jesus acordar. O que está acontecendo? Que sono é esse que Jesus está? Pelo amor de Deus, que tranquilidade é essa que Jesus está no meio de uma tempestade dessas que a gente está passando? Pelo amor de Deus, alguém acorda Jesus. E cara, eu sei que a Bíblia fala que Jesus ele despertou depois de alguém ter falado com ele, mas eu não vou me sentir estranho, eu não vou achar estranho se lá no céu a gente descobrir que Jesus já tinha acordado. Eu não vou achar estranho se a gente descobrir que Jesus ele já tinha acordado e estava só assim, ó. Cara,
deixa eu ver aqui o que vai acontecer, mano. Fingir aqui que eu tô dormindo. Eu não sei, cara. Eu posso estar viajando. Na verdade, não acredito isso pra sua vida, não. Isso é coisa minha. Mas, cara, será que... Que ambiente é esse que Jesus estava querendo criar para eles? E aí, os discípulos acordam Jesus desesperados. Falam, cara, tempestade, água entrando no barco, e a gente vai afundar e vamos morrer. E aí Jesus fala, cara... Jesus levanta, melhor dizendo, Jesus levanta, acorda, ele desperta, ele repreende a tempestade para. Isso por si só já era bizarro, mas Jesus ele fala com a tempestade para. E as coisas se acalmam. A Bíblia fala que tudo se acalma. Eu acho interessante isso, porque ela fala... Lucas capítulo 8, depois dá uma olhada lá também. Fala que tudo se acalma. Não fala só da tempestade, sabe? A palavra que Jesus deu para a tempestade criou um ambiente dentro deles também. E aquele desespero, falou, cara, beleza, eu tô com ele. E aí Jesus vira para eles e fala, mano, aonde que está a sua fé? Onde está a sua fé? Sabe, Jesus não chegou e perguntou, cara, vocês não têm fé? Qual o tamanho da fé de vocês? Não foi essa a pergunta de Jesus. A pergunta dele foi, cara, onde está a sua fé? Porque, cara, o lugar da nossa fé é o que importa. Eu sei que em alguns lugares da Bíblia, a Bíblia ensina pra gente que a fé pode crescer e que a gente deve fazer isso, a gente deve ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Cristo, porque isso gera fé no nosso coração e a fé, ela tem a capacidade de crescer. Mas, cara, em lugar nenhum, a gente precisa... A Bíblia mostra pra gente que a gente precisa de uma fé gigante, uma fé grande. A gente precisa de fé. A gente precisa da fé no lugar certo. De que adianta eu ter fé no meu dinheiro? De que adianta eu ter fé no meu trabalho? De que adianta eu ter fé, cara, no quão inteligente eu sou e na habilidade que eu tenho em conseguir me relacionar com as pessoas? Cara, de que adianta essa fé? Aonde que está a sua fé? Essa é uma pergunta que você e eu temos que fazer nesse ambiente que Jesus cria pra gente. Onde está a sua fé, cara? Onde é que está a minha fé? Porque se a minha fé estiver em Jesus, beleza, é isso que importa. Se eu tenho pouca fé ou muita fé, cara, a minha fé está no lugar certo. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. A minha fé continua em Jesus? Ou eu tenho... nesses dias, passado a acreditar mais em mim e mais no que eu consigo fazer? Ou a minha fé está na obra de Cristo? Essa é uma pergunta que, cara, Jesus fez para os discípulos e a gente precisa se fazer também. Cara, o que importa é o lugar em que a minha fé está. É para que lugar eu estendo as minhas fraquezas. Para que lugar que eu estou estendendo a minha confiança. Jesus é esse lugar seguro. E a terceira, para a gente terminar e ir para o louvor. Ele te conhece. Ele te conhece, cara. Pedro, que em vários momentos do Novo Testamento, dos Evangelhos, ele aponta para a lei. Pedro significa pedra. E a lei, ela foi escrita em tábuas de pedra. E normalmente Pedro aponta para a lei, para essa vontade, esse desejo, esse pensamento de que eu me basto, de que, cara, eu consigo fazer nas minhas forças, e eu consigo, ou eu preciso, ou eu estou em falta com Deus. Um sentimento de uma necessidade de fazer algo para conquistar algo de Deus. Pedro normalmente aponta para essa realidade. E na Santa Ceia, todo mundo conhece essa história, Jesus, na última ceia, Jesus, ele levanta e fala, cara, um de vocês vai me trair essa noite. E aí Pedro é o primeiro a falar, cara, eu não vou te trair. Se tem uma pessoa que vai te trair, cara, esse não sou eu tô contigo até o fim, eu vou morrer contigo até o final. E aí você conhece a história, Jesus chega para ele e fala, olha, Pedro, eu que te criei, cara. Cara,
Na verdade, antes do galo cantar, tu vai me negar. E, cara, normalmente Pedro, e Pedro aponta para a lei por causa disso, porque normalmente as coisas que ele levanta para falar são geralmente coisas que apontam para o esforço próprio. Eu não vou te negar, eu vou com você até o final, Jesus, e ele joga a responsabilidade toda para ele. Pedro reage a esse ambiente criado por Jesus de uma forma que a gente já conhece, a forma que a lei tenta levar a gente. Mas o ambiente que Jesus está querendo levar a gente, cara, é um ambiente de eu te conheço. Foi eu que te formei. Eu te conheço do início ao fim, cara. Eu conheço todas as suas fraquezas, eu conheço todos os seus defeitos. E sim, eu sei lidar com cada um deles. Eu conheço você. E essa é a terceira dica que eu quero te dar. Ele te conhece. Ele conhece você. Cara, esse é o ambiente que Jesus quer criar para você. Esse é o ambiente que Jesus quer criar para você se conectar, para você ir em paz. Esse ambiente que a gente possa se perguntar, cara, aonde está a minha fé? A minha fé continua em Jesus? E esse ambiente em que a gente tem certeza de que Ele conhece a gente, Ele conhece os nossos defeitos. Fé é sobre você se estender a Jesus e ver o que vai acontecer. Se estenda a Jesus, cara. Se estenda a Jesus e deixa Ele te curar. Se estenda a Jesus e deixa Ele lidar com as suas fraquezas. Você não precisa lidar sozinho com as suas fraquezas. Tem Jesus nesse ambiente aí com você. Será que você pode fechar seus olhos aí onde você estiver, cara? Cara, eu quero te convidar a, durante o louvor, a deixar esse ambiente invadir o seu coração, a deixar esse ambiente invadir a sua casa, onde você está. Deixa o louvor falar com você, cara. Se sinta livre nesse momento. No nome de Jesus. Deus, a gente te agradece. A gente te agradece, Espírito Santo, porque você sabe lidar melhor do que ninguém com a gente. Obrigado por esse ambiente maravilhoso que você cria. Deus, obrigado pelo favor imerecido de Deus que vem pra gente, que está na nossa vida. Obrigado pelo favor imerecido que Jesus conquistou pra gente. Obrigado pela nossa mão direita que é curada. Obrigado pela cruz, porque a cruz revela que hoje o favor de Deus está sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque a cruz, ela apaga os nossos pecados, ela perdoa os nossos pecados e hoje a gente pode viver com uma consciência livre, com uma consciência de paz, uma consciência de não condenação. Agora a gente está livre, Jesus, para se conectar e expandir o seu amor e a sua graça. Em nome de Jesus. Posso ver seus olhos me levando onde devo andar. Sua vida traz novo motivo pra sonhar. E um novo coração você me deu. Posso ser novo homem que renasce ao morrer. A vida antiga se fez velha ao saber que por mim você se entregou. Meu ser deseja o seu amor.
seus olhos eu me achei, eu me achei, eu me achei. Meu coração está no seu cuidado, meu coração está no seu cuidado. Meu coração está no seu cuidado. Meu coração está, meu coração está, meu coração está no seu cuidado totalmente. Meu coração está no seu cuidado. Meu coração está no seu cuidado. Meu coração está, meu coração está. Meu ser deseja o seu amor, que me guarda onde eu for. Sua graça você me entregou. Em seus olhos me achei, em seus olhos me achei. Meu ser deseja o seu amor, que me guarda onde eu for. Sua graça você me entregou. Em seus olhos me achei, em seus olhos me achei. Meu coração está no seu cuidado. Meu coração está no seu cuidado. Meu coração está no seu cuidado. Meu coração está, o meu coração está, meu coração está no seu cuidado, no seu cuidado. Meu coração está no seu cuidado. Meu coração está no seu cuidado. Meu coração está, no seu cuidado, no seu cuidado. Sempre, pra sempre segura estou aqui no seu cuidado. Me leva a primeira vez, quando eu descobri seu nome, a presença que é real. Te achei dentro de mim, a beleza nunca vista por olhos como os meus. Me encontro surpreendido por amor igual ao seu. A sua verdade me salvou. Eu hoje lhe
esteve aqui, sempre esteve aqui, sempre esteve aqui, e isso é o bastante. Sempre esteve aqui, sempre esteve aqui, e sempre esteve aqui, e isso é o bastante. Vamos terminar comemorando tudo isso que Deus falou com a gente, que é só uma semente que vai crescer eternamente nas nossas vidas, amém? Você crê que o que Deus começou na sua vida, Ele vai continuar e tem muito mais pra frente, então vamos comemorar. Bora, Raci! Vamos lá. Na escuridão, sua graça está. Não há como se esconder. Não vou negar o seu amor incansável pra mim. Perdido em minhas emoções, mas seu amor me alcançou. Eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. Oásis, liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. A me entregar, eu livre sou.
entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera. Liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. Entregar, eu livre sou. Ao me entregar, eu livre sou. Boa noite, galera. Beijo. Muito bom, muito bom. Você tá na última sessão da conferência Conectar. Cara, que palavra especial. Obrigado, Gabriel, Natan. Que louvor especial. Muito bom. A gente está encerrando a conferência, mas espera aí um pouquinho. A gente vai agora para o momento da generosidade. O momento que você pode aí participar com a sua oferta, com o seu dízimo. Cara, o nosso Deus é um Deus generoso. A gente não é generoso por nós mesmos, né? A gente tem o DNA do nosso Deus que deu, né? Ele deu o único filho, né? Ele deu tudo pra gente pela graça, né? E você com esse DNA, você também pode dar para a obra de Deus, pode dar para o reino de Deus. Eu gosto de dizer, não dá um valor financeiro, não dá dinheiro, não dá uma quantia, dá o seu coração, dá a sua semente, né? Então você pode participar agora. A gente está aqui com as informações na parte de baixo da tela. Você pode usar o QR Code, você pode usar os dados bancários e servir a Deus com a tua generosidade, com a tua gratidão, com a tua declaração de fé, né? De que Ele é o teu provedor, de que Ele está cuidando da tua vida, especialmente nesse momento. A gente tem mais algumas coisas para deixar você avisado. A gente vem falando aí sobre os nossos projetos sociais e você não pode ficar de fora deles. Então acompanha o nosso Instagram do SOS. A gente já realizou 2 campanhas durante essa quarentena. Então fiquem ligados nas próximas que virão e nos próximos dias para você não ficar de fora. A gente é uma igreja socialmente significante e a gente crê que através da sua vida você pode abençoar várias outras pessoas. Então fica conectado com a gente. E momento conexão, né? A gente veio falando também ao longo da conferência. Tem uma sala ao vivo, os 4 dias, as 4 sessões, os 3 dias e as 4 sessões da conferência, a gente fez uma sala ao vivo. Mas, cara, a central da conferência, mas hoje ela é especial. A central da conferência hoje é todo mundo junto. Nos outros dias foi a sala da Zoe, da Vibe, do Lemp, faixas etárias diferentes. A sala dessa sessão final é todo mundo junto e misturado. É lá no Zoom, o link tá aqui embaixo também, no QR Code e aqui nos comentários do YouTube. Você precisa ir para lá com a gente. Cara, vai ter bagunça, vai ter sorteio, vai ter muita coisa legal e você precisa conectar com a gente lá também. Gente, essa foi a conferência Conectar. A gente fez isso pro teu coração, para que nesses dias você esteja animado, para que nesses dias você saiba que no meio dessa crise, Jesus está com você no meio dessa crise. Ele transforma o mal em bênção. Obrigado por ter estado com a gente na sessão 1, 2, 3, 4, ou se você entrou no meio, que bom, elas vão estar no ar para você assistir depois. Um beijo no coração, a gente ama vocês, a gente ora por vocês, a gente está aqui para vocês, a gente está vivendo isso juntos. Obrigado, Nova, pelo espaço, desculpa tomar aqui conta do YouTube da Nova, mas a Juventude da Nova tá aí para somar. Zoe, Vibe, Lemp, um beijo no coração. Galera, um beijo, foi muito bom a gente ter estado juntos. Essa foi a conferência Conectar. Até a próxima. Tchau. Valeu!